Muito bem, para você, muito bom dia. Agora são 11 horas mais 1 minuto. Estamos aqui na Rádio Verdade para você, trazendo muita coisa legal, muita participação. Já trouxemos aí o que acontece nas novelas, já ficou por dentro do que vai acontecer nos capítulos de hoje. E hoje a gente tem participação, tem entrevista. É isso mesmo, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Pedro Lemos, que é diretor administrativo das Cavalhadas. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as Cavalhadas que acontecem neste próximo final de semana aqui em Franca. Eu quero te dar uma boa tarde, bom dia, né? Boa tarde daqui a pouco. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo à Rádio Verdade. Bom dia, Fernando. Para nós é uma grande honra estarmos aqui consigo e com o Pedro para falarmos um pouco dessa tradição bonita e quase bicentenária que são as Cavalhadas da Franca. Temos muitas histórias para contar por aqui, né, Pedro? Muita coisa que aconteceu para você. Tem história familiar, tem também a história do que acontece com as cavalhadas. Eu quero começar falando com você do seguinte. Primeiramente, falando como estão os preparativos aí para a cavalhada que acontece nesse final de semana, né? E quais as expectativas para esse ano. Afinal, a gente, antes da última, a gente ficou 2 anos aí devido à pandemia, não teve, né? E aí, o ano passado, a gente voltou com as cavalhadas e esse ano, novamente, estamos de volta. Qual a expectativa para essas cavalhadas aí? Exatamente, Fernando. Pedro, é o seguinte, termina uma cavalhada no primeiro final de agosto, já se começa a outra do ano que vem, né? Nós não podemos dormir no ponto, porque é um espetáculo muito rico em detalhes e, como qualquer evento público, o cuidado não só com os cavaleiros, né, e com a boa forma, tem uns lá que estão um pouco acima do peso, né, mas não tem problema, mas o cuidado com a tropa, principalmente, né, com os animais, isso é prioridade zero. Então, desde que se termina uma cavalhada o ano passado, esses animais voltam para suas casas, voltam para os seus donos, né? Eles vão sendo tratados com muito carinho, muita dedicação, muito proximidade do seu proprietário para que eles estejam bem então o ano que vem. Então esse cuidado já vem há um ano. Mas já há quase 2 meses nós estamos, né, no Parque Fernando Costa, trabalhando para que o espetáculo se realize com excelência. Então, fazendo diversos treinos, cavalos e cavaleiros treinando, né? Um cuidado muito impecável e atencioso com o fardamento, com as fantasias, né? Com toda a tralha que é muito colorida. A tralha são os ornamentos que vão ali nos cavalos, né? Peitoral, cabeçada, rédea, rabicho, rabicheira, manta, arreio. É uma lista vasta. E os cavaleiros também, com a bota, com a calça branca, com o fardamento, no caso dos mouros, vermelho, no caso dos cristãos, azul, chapéu, cap e assim por diante. Espadas, lanças, tudo isso vem sendo cuidado. Então hoje o clube conta com uma diretoria de patrimônio que faz todo o inventário desse acervo, né, patrimonial que nós temos. Nós temos também um diretor de eventos e veterinários responsáveis por acompanhar, né, a qualidade do cuidado e do trato. Então, nesse período de preparativo é muito legal, Fernando e Pedro, que nós recebemos também o público. Então, durante o domingo, que são os treinos durante a manhã, é muito bacana vermos ali famílias que vão frequentar o Parque Fernando Costa, se aproximarem, aqueles que não conhecem, conhecerem o espetáculo, ter esse contato de perto com os animais e com os participantes, que são pessoas comuns aqui do dia a dia, tem advogado, tem médico, tem todas as profissões, mas que se fazem de artistas e incorporam seus personagens muito bem para fazer essa festa bonita. Muito interessante. É interessante a gente trazer essa questão que os artistas em si são pessoas que trazem aí uma história na família também, né? Isso, né? Alguns deles, né? O exemplo, você no caso, você participa das cavalhadas. Eu participo já desde 2008, sou corredor, já tive lá diversos papéis. Já fui até Carlos Magno, olha só. Olha que privilégio. Quando eu fui Mantena, que é o rei cristão, Carlos Magno. Meu irmão foi o Mantena Mouro, que é o sultão de Constantinopla. E por que fomos esses cargos? Porque nossas irmãs mais novas foram as princesas. Olha. Então foi uma festa muito rica, um engajamento da família muito bom. Então as famílias vão se reunindo, as pessoas vão se encantando, né? Os agregados vão chegando e também já entram na brincadeira e já entram na tradição. E isso é muito legal. E vai se formando ali, Fernando e Pedro, uma grande família também. As famílias formam uma grande família das cavalhadas, laços de amizades muito verdadeiros e sólidos, né? E
a gente busca sempre trazer novas pessoas e com elas novas famílias. É importante que hoje o clube é muito democratizado e a festa também. Então, nós convidamos a população, aquelas pessoas que têm interesse, a se aproximarem do clube, se aproximarem da festa, porque só quem correu sabe o quanto é bom, o quanto é gratificante. Porque nós estamos recontando uma história muito importante, não só para o nosso país, mas para o nosso continente, para o Ocidente como um todo, e também mantendo um folclore brasileiro que aqui em Franca caminha rumo aos 200 anos. E temos também outras expressões culturais em outros estados, em outras cidades, tão antigas quanto a nossa é a segunda mais antiga do Brasil. E então é muito bom fazer parte disso. A família está engajada. Não, é interessante essa questão de a gente falar, você citou aí, que contou que foi Carlos Magno, tem toda uma história. Mas para quem não conhece, só pra gente passar aqui, você consegue trazer pra gente qual que é a história encenada aí nas cavalhadas? Pra quem chegou, sei lá, eu não sou francano na realidade, né? Mas eu já tô aqui há mais de quase 20 anos, já conheço. Mas quem não conhece, quem tá chegando pra conhecer, qual que é a história encenada nas cavalhadas? Muito, muito boa pergunta, Fernando, e faz parte mesmo, porque eu acho que também nós precisamos conhecer a história. Sim. Quem não conhece a história, não compreende o presente e não vai conseguir mudar para melhor o futuro. De maneira alguma, isso muito né? bem. É verdade. Então, o que as cavalhadas representam? Elas representam as batalhas épicas medievais entre mouros e cristãos. O que aconteceu em 1711 na Península Ibérica? Uma invasão muçulmana que tomou ali onde hoje é Portugal e Espanha. Em 711, esse exército avassalador entra e toma tudo aquilo num período muito rápido de tempo. Em 11 anos, pra vocês terem uma noção, eles já tinham chegado no norte da Espanha, onde começa ali o Principado das Astúrias, e tomaram aquilo tudo. Uma legião de nobres cristãos se fizeram uma força de reconquista, uma força de defesa, lá no Reino das Astúrias, lá em cima, que aquilo, não sei se vocês já viram ou já estiveram por lá, eu estive recentemente. É um castelo natural, é um pico montanhoso, chama os Picos da Europa. E eles se infiltraram ali e a partir dali começaram a reconquista. Essa reconquista, então, ou seja, eles demoraram 11 anos para tomar. Nós demoramos, os cristãos demoraram para expulsar quase 700 e tal. Porque foi só aqui em 1400 e pouco, quando Colombo estava vindo para as Américas, que os reis católicos de Espanha estavam expulsando o último sultão em Granada. Olha só, então, quanto tempo os nossos antepassados lusitanos tomaram frente dessa reconquista para reconquistar aquilo que era deles, a religião que era deles, né? As cidades que foram tomadas e saqueadas. Então, é uma história muito bonita. E aí, quando Carlos Magno, nesse período, nem estava nascido, né? Mas quando Carlos Magno é coroado, no Natal do ano de 800, ele se torna um grande imperador e toca muito essas batalhas e essa reconquista. Talvez seja o personagem mais famoso, né, da cristandade. Sim. O Império Carolíngeno tomou proporções imensas e expulsaram os mouros. Então, existiu na França medieval um livro, um conto que chama O Carlos Magno e os 12 Pares da França, os seus 12 soldados generais primeiros. Então as cavalhadas se baseiam neste alto francês, que ele tem diversos personagens, dentre os quais nós sempre destacamos a figura da princesa Floripes, que é uma personagem muito importante no enredo, e ela é filha do sultão de Constantinopla. Ela é, em algum momento do espetáculo, raptada por um soldado cristão. Ela vai para o castelo cristão e ali ela se converte ao cristianismo, entende que aqueles princípios cristãos que hoje regem nosso ocidente eram legais, e ela fala: pai, você precisa se converter. Então ela faz a última, que a gente fala, a última embaixada é da princesa, né? Ela faz essa conciliação entre o sultão de Constantinopla e Carlos Magno. E cada ano é uma princesa. Então nós já tivemos diversas princesas, né? Uma mais linda que a outra, uma mais compenetrada que a outra, uma mais amante das cavalhadas que a outra, e pasmem, uma mais amazonas que a outra. As meninas mandam bem em cima de um cavalo, viu? Elas sabem como montar ali no cavalo, sabem como domar o cavalo na realidade ali, exatamente, né, Pedro? É bem interessante. E é preciso saber um pouco, pelo menos. Você não pode chegar ali e montar porque corre um risco, um perigo. Você tem que pelo menos ter uma noção de montaria ali, né? É aconselhável que sim. Lógico que nós temos os treinos, claro, né? Nós temos pessoas capacitadas para ensinar, mas é muito bom
bom que a pessoa que se interesse faça assim, igual eu contei, nós temos um ano de preparativo, né? Sim. Então nos procure lá nas Cavalhadas da Franca esse ano, que a gente vai orientar. Não tem muita afinidade com o animal? Vamos buscar uma aula de equitação, um hipismo, alguma coisa, para que daqui a um ano você esteja preparado para participar conosco, né? Lógico que existe uma quantidade de corredores e de artistas que já fazem parte. Então existe uma lista, uma fila para ir entrando e tal, muito mesmo para princesa. Tem princesa já cadastrada até 2030 e lá vai quebrar. Nossa, vocês têm uma agenda ali. Não sei se eu vou dar conta, viu, Fernando Calixto? Você vai chegar lá mesmo. Não, mas é interessante. Tem uma pergunta, Pedro? Tem sim, ô Pedro, a minha pergunta ainda vai no sentido de preparação do teatro. Na encenação, tem o roubo da princesa a cavalo e tem a explosão do castelo. Eu queria saber de você, como é que funciona essa apresentação? Muito boa pedida. Isso é uma parte interessante, porque nós temos dois príncipes, né? O príncipe cristão e o príncipe mouro. E eles ficam sempre no castelo, porque são pequenos meninos, né? 11, 10 anos. E aí eles ficam no castelo como se fossem os guardiões, né? Tudo tem um simbolismo. Num dado momento, o príncipe mouro pede para o pai: meu pai, deixe-me ir ao campo de batalha. O sultão responde: és muito criança, meu filho, mas com a minha crença e fé no nosso poderoso Mafoma, nada me acontecerá. E ele vai para a batalha e deixa o castelo desguarnecido com a princesa sozinha, né? Nisso um cavaleiro cristão infiltra, e nós tivemos um cavaleiro que já roubou já por quase 30 vezes a princesa, né? Um corredor amigo antigo, e ele entra no castelo com a ajuda do outro príncipe cristão, põe a princesa na garupa e vai embora para o castelo cristão. Então esse é um ponto ápice do espetáculo, a gente gosta muito, o público vai ao delírio, principalmente as crianças, né? Ver aquilo ali com muito amor nos olhos. É lúdico, né? É muito lúdico, muito lúdico. E muito a princesa vai muito bem preparada, muito bonita. E depois de tudo isso, antes da princesa pedir a conversão do pai, os cristãos prendem os mouros, tomam o castelo e aí vem aquela explosão do castelo. Que logicamente, com o passar dos tempos, existem as adaptações necessárias. Hoje nós temos uma lei municipal que proíbe o estampido, né, os fogos de artifício com estouro, com estampido, para a preservação das crianças com autismo, né, e também para a proteção dos animais, principalmente dos cães, que tem muita sensibilidade no ouvido, e os autistas. Então tem essa lei que nos proíbe e soltar esses estampidos. Então nós tivemos que adaptar e fazer fogos sem barulho, mas com muita riqueza em cor, né, para demonstrar então a tomada desse castelo. E aí no momento, a hora que os dois times, os dois exércitos vão se degladiar, representando uma batalha épica do passado, podemos nomear algumas delas, Ourique, Poitiers, tem tantas delas, né, mas é um simbolismo, a princesa entra em cena, e já convertida, já com uma nova roupa, né? Uma roupa cristã, ela entra no campo, a gente chega a arrepiar, né? Entra no campo, vem andando e converte no momento da batalha. A hora que estavam frente a frente com o inimigo, puxando as espadas, ela pede a conversão do sultão. O sultão tem um momento de repúdio, né? E de muita cólera com a filha. Não vou dar spoiler, mas tem a fala muito bonita. E depois ele se consterna, com lágrimas nos olhos, fala: filha, seu amor foi tão grande e o amor venceu aqui a minha resistência, e eu então agora vou me converter e vou me aliar aos exércitos cristãos, e depois tem uma saída em conjunto muito bonita. Bem interessante, muito, muito legal isso, muito legal. Pedro, deixa eu perguntar uma coisa. A gente sabe que são 2 dias de apresentações, né? A gente tem o sábado e o domingo. No sábado é uma coisa e no domingo outra? Ou apresenta no sábado uma vez e no domingo novamente? Ou é uma continuidade? Como que funciona? É uma continuidade, e é importante a gente frisar que no sábado existe 2 pontos muito bonitos do espetáculo. Primeiro, que é uma bênção sacerdotal, que desde sempre é feita. Então, nós vamos contar ali com a igreja nos abençoando. E independentemente da religião, é um momento de muita reflexão e de muita oração, que nós nos preparamos e relembramos daquelas pessoas que tanto fizeram no passado por nós. E aí existe uma fantasia diferente, uma fantasia bonita no sábado, porque a gente chama de cerimônia dos encamisados. Estamos todos mascarados, encamisados ali, para que um rei intime o outro para a batalha.
Seria um momento prévio. Isso acontecia no passado, Fernando, Pedro, na porta da igreja matriz. Aqui em Franca, lá na porta. Na porta. E ali as carreiras eram na rua, no paralelepípedo. E tinha uns cavaleiros lá que, vou te falar uma coisa, tremiam de medo antes de entrar. E quando ainda nós dávamos os tiros de festim, era um espetáculo muito bonito. Com o passar do tempo, novas adaptações, Sim, claro. tivemos que trazer aqui para o Parque Fernando Costa, mas não perdeu seu brilho. Então, o sultão insulta o Carlos Magno. Depois, se nós tivermos tempo, não sei como é que tá, posso até fazer essa primeira fala. Opa, gente, vamos fazer sim. E aí, esse é o prenúncio da guerra. Sim. Que ele fala, o sultão de Constantinopla: ouve-me, rei cristão, neste momento está em jogo a tua sorte. Há de submeter-te às minhas leis, ou verás o teu templo destruído. Dou-te a escolha, submissão ou a guerra. E o rei cristão Carlos Magno, portanto, responde com galhardia: tuas ameaças não me intimidam. Um cristão morre defendendo a tua fé. Se tua espada corta pelo peso do teu braço, enquanto a minha corta pelo fio do teu gume. Prefiro a morte, prefiro a guerra, prefiro ver minha bandeira retalhada nos campos de batalha, ensopada ao sangue dos meus soldados, do que vê-la arriada sem honra nas torres de meu castelo. E ele responde: e que não te arrependa mais tarde, ó rei orgulhoso, e venha aos meus pés de joelhos pedir perdão. E o Carlos Magno finaliza: não, Cristo estará comigo. E aí saímos em galope e fazemos algumas batalhas. É um espetáculo um pouco mais curto, né? Vai ser às 20 horas, portanto, 8 horas da noite. Isso é importante frisar. Sim, sim. No Parque Fernando Costas, o Parque da Expoagro. E vai ser muito bonito. Barracas de alimentação, brinquedos para criança. Então, assim, é uma festa da família. Então isso é no sábado. No sábado, isso acontece no sábado. No domingo, qual a continuidade disso? No domingo, aí nós temos diversas coisas interessantes. Além de várias falas, então vários artistas vão se degladiar, vão falar, vão guerrear, falas lindas, maravilhosas, roubo da princesa, prisão dos mouros, encenações com espadas, com lanças, uma riqueza de cores magnífica, porque cada time tem uma cor representando, vermelho e azul, né? Nós vamos ter também o castelo tomado, né? Depois vamos ter provas e competições, tiro argolinha, cabecinha, que são provas tradicionais e antigas, né? Uma apresentação também, isso é uma surpresa, nós estamos revigorando e revivendo uma tradição muito antiga, que é patrimônio do município de Combá. Então no intervalo vai ter uma apresentação também muito interessante. Isso é novidade esse ano ou já acontecia? Isso não é novidade para a cidade, porque já aconteceu há muito tempo. Mas, uma coisa muito antiga, mas está adormecido há alguns anos. Volta agora depois de um tempo parado, é volta isso? Agora. Entendi. De novo a família. Entendi. As famílias, as namoradas, as esposas, os pequenininhos resolveram e encamparam essa que legal. Responsabilidade, vai ter no intervalo. E aí, às 14 horas, portanto, às 2 horas da tarde, o espetáculo começa e vai até umas 6. Então temos uma tarde inteira de coisas boas para assistir. Então era muito importante que vocês viessem, trouxessem os filhos. Esse contato com o cavalo é muito bonito. Não sei se vocês conhecem, tanto que o cavalo representa para uma criança, isso é fantástico. E também com toda essa estrutura do parque. Nós vamos ter ali barracas típicas, comidas, bebidas, né? Tanto o pai e o filho vai gostar. A mãe também, obviamente. Sim, eu acho que é bem interessante isso, todos gostam, né? Todos participam e eu acho que tem uma participação bem legal do público, né? O público também participa, vibra, torce, grita, né? Isso mexe com vocês, creio eu, né? Sim, sim. Nada sem torcida fica legal, né? Nós precisamos ter. E é engraçado que você acredita que existem alguns que torcem até para quem vai perder, né? Os mouros perderam no final. Perderam nada. Na verdade, se converteram e se uniram. Mas se tornaram um time só. Tem né? time para os dois lados. Tem gente que torce para os cristãos, tem gente que Grupo torce para os RS mouros. Brasil, Isso é muito legal. uma produtora de vídeo com quase 30 anos de mercado e um know-how que garante. Mas isso é muito interessante, isso. Eu acho bem interessante isso. Eu acho que é legal essa questão de torcer para todo mundo e eu acho que vale a pena. Mas me conta uma coisa. Na realidade, vou te perguntar uma coisa, que você falou que suas irmãs foram princesas, né? Foram. Mas não é só essa história que você tem na família aí, não. Parece que por trás disso tudo tem algo a mais aí sobre as cavalhadas aí, né? Parece que teve gente lá do seu passado aí que mexeu, que isso foi que
retrouxe ou que ajudou vocês a entrarem para Cavalhadas, é isso mesmo? É isso mesmo, pra você ver, meus antepassados, que são queridos porque eu gosto de ouvir as histórias deles, não os conheci porque eles nasceram no século XIX. Então, são avós da minha avó materna, né? Meus tataravós, Honório Coelho Lemos e Maria Teodora da Silva Lemos, se conheceram numa cavalhada, se apaixonaram imediatamente nessas cavalhadas e depois do espetáculo ela pede pro pai, pro Coronel Antônio Jacinto. Coronel, que também é uma família que sempre participou. Coronel, pai, né? Eu queria casar com o Honório, gostei daquele moço. E aí então, nesse momento, né, nesse enlace, surge uma família vasta, com muitos tios, primos, né? Tem muita descendência aqui em Franca desse casal. Então olha que legal, nós tem uma história de amor, né, na nossa família, nessas cavalhadas. Quem sabe, se não tivesse tido as cavalhadas, será que eu estaria vivo aqui hoje? Não sei. Então a gente é grato. E aí desse casal, dessa descendência, muitas pessoas honram essa história, essa tradição e procuram correr, procuram se envolver. Então diversos amigos, diversos primos, né, nós, na minha família particular, né, dos meus irmãos, todos participaram, então isso é muito legal. As meninas foram princesas, Sofia, Mariana, o Otávio correu conosco, e também meu primo primeiro, Paulo Lemos, que correu, que infelizmente nós o perdemos o ano passado, esse ano, faz pouco tempo, 4 meses. Então nós vamos correr hoje com o coração muito carregado de emoção, de luto, mas tendo a certeza que ele vai estar feliz. Morreu jovem, aos seus 29 anos, mas correu cavalhadas, cumpriu a tradição e deixou um legado. Então, essa cavalhada, eu tenho certeza que muita gente debaixo do chapéu vai estar correndo com a fotinha dele, oferecendo para ele. Isso é bonito, sentimento de família e de emoção. Então, que o público esteja lá conosco, para nos ajudar, para nos aplaudir e principalmente para se aproximar, não só das cavalhadas enquanto espetáculo, mas também das cavalhadas enquanto clube. Venha ser nosso associado, venha ajudar nós levarmos essa tradição adiante. Não, é legal você frisar isso aí, porque a gente tem que lembrar o seguinte: quem quiser participar, a gente já falou no começo, as pessoas também podem participar se associando às cavalhadas aí, depois futuramente possam até participar, né? Não só questão participar ali de correr e tudo mais, mas da diretoria e de tudo mais, né, Pedro? Claro, é claro. As pessoas são muito importantes. Pegando esse gancho, Fernando, obrigado até por ter me lembrado, porque nós só conseguimos realizar esse espetáculo com o apoio da Prefeitura Municipal de Franca. Isso é importante. É um evento co-realizado entre o Clube das Cavalhadas da Franca, Prefeitura Municipal e FEAC, Fundação do Esporte, Arte e Cultura de Franca, certo? Então é muito importante esse apoio, porque sem eles, né, nós não conseguiríamos. Nós precisamos sim contar com esse apoio da Prefeitura Municipal. Então agradecemos a Prefeitura Municipal, agradecemos a FEAC por mais um ano estar conosco. Ótimo, Pedro, ótimo. Então, uma pergunta, Pedro? Pedro, eu vou te pedir, então, próximo da gente finalizar o bloco, para você relembrar a gente sobre os dias e horários da apresentação e também lembrando a nossa audiência que é um espetáculo com entrada gratuita, né? Entrada gratuita é maravilhoso, porque esse é o intuito mesmo, é divulgar gratuitamente para o público, para que isso seja marcante na vida das pessoas, que ensine um pouco de história e que mantenha o folclore. Então, entrada gratuita no sábado e no domingo. No sábado à noite, às 20 horas, portanto às 8 horas da noite, cerimônia dos encamisados. No domingo à tarde, a partir das 14 horas, portanto às 2 da tarde, corridas e competições. Prisão dos Mouros, Princesa, Príncipe e muitos outros mais. Entrada gratuita, pessoal, Parque Fernando Costa. Para quem não se recorda, o Fernando Costa é o Parque da Expoagro, né? Sim, sim. Lá na Avenida Chico Júlio. Vamos todos, contamos com a presença. Maravilhoso, Pedro, é isso mesmo. Então convidar o pessoal para participar aí neste sábado, no sábado às 8 da noite, né? Reafirmando aí no sábado às 8 da noite, e no domingo é o dia inteiro, mas a cavalhada começa às 2 da tarde. Você passou pra gente aí o show, né? A apresentação começa às 2 horas da tarde, é isso? Às 2 da tarde. Mas antes também existem mais eventos lá. Pode até chegar antes para ver o preparativo dos animais. Como eu disse, vamos ter lá barraquinhas típicas. Pode chegar, fazer um almocinho, vão ter lanches, né? E muita coisa boa lá pra gente comer.
Tá bom? Então vai ser legal. Só uma curiosidade, as cavalhadas em Franca são a segunda mais antiga do Brasil, né? Isso. Com relação a ela possui uma história totalmente de séculos aí, eu queria saber pra você contar dessa tradição pra gente, e só se você sabe isso, quais outros municípios comemoram isso? Vocês têm essa informação? Temos algumas cavalhadas, vou citar algumas como exemplos, porque são muitas. Sim. É uma tradição interessante, foi trazida pelos portugueses, né? Já como teatro. Então eles fizeram lá esse teatro em Portugal e trouxeram para cá. Até em Portugal tem muitas ainda até hoje. A nossa é muito peculiar, esse estilo nosso, que é uma farda mais militarizada, tal. Mas nós temos uma cavalhada muito rica, muito bonita, em Pirenópolis, no Goiás, né? Olha só. Vale a pena entrar no YouTube depois para assistir os vídeos, também é muito legal, parecida em diálogos e no enredo, mas muda um pouco a questão de fantasias, de fardamento e tal. E nós temos em Corumbá do Goiás e em diversas outras localidades. Então, é importante, esses dias eu até estive em Pirenópolis, para conhecer um pouquinho da cidade e conversar com um amigo das cavalhadas de lá. Queremos até fazer uma excursão ano que vem para as cavalhadas de Pirenópolis, porque temos que também prestigiar aqueles que mantêm a tradição nas suas localidades, né? Sim. No Goiás é muito forte também, viu? Várias cidades no Goiás. É isso aí. Entendi. Pedro, queria agradecer sua participação aqui com a gente, de coração, por ter explicado pra gente aqui um pouco sobre as cavalhadas e trazer para esse evento que acontece nesse final de semana aí, que a gente convida todo mundo, né? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, a abertura. Ficamos muito contentes quando a mídia nos acolhe para falarmos um pouco disso que a gente ama tanto e que é DNA cultural do nosso município de Franca. Então, agradeço, Fernando, agradeço, Pedro, pela oportunidade. Contem conosco e vamos lá assistir. Vocês vão gostar muito, viu? Não, a gente vai sim. Pedro, muito obrigado. Esse foi o Pedro Lemos, que é diretor administrativo das cavalhadas e falou pra gente aí sobre as cavalhadas aqui. Já a gente volta com muito mais pra você aqui na Rádio Verdade. Enquanto isso, curte uma música aí, já tô de volta.